Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Meus amados, quero trazer uma palavra do Senhor, nosso Deus, que Deus colocou no meu coração quinta-feira passada, e eu fiquei de trazer essa palavra, e hoje que eu estou tendo tempo para trazer esta palavra ao nosso coração, que diz assim, é no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5 em diante, que vem dizendo assim: Então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, né, amado? Essa palavra é maravilhosa, abençoada. A gente está com um tema esse mês do ciclo de oração, o Senhor é o nosso pastor. Quinta-feira eu fui escalada para contar o meu testemunho, que eu tive a experiência no livro de Números, que Deus me corrigiu, me batizou no Espírito Santo, né, falando em línguas. Eu tinha o maior sonho de falar em línguas e Deus me deu essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo, me batizando em línguas. Eu já deixei o vídeo aqui no canal contando esse testemunho. Se você ainda não viu, corre lá e vê esse testemunho maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? E o que eu tenho para falar aqui hoje, amados, é sobre o povo de Israel. Quando Deus ouviu a oração daquele povo, viu a súplica daquele povo, que ele decidiu descer, né, e tirar o povo do Egito. Que ele fala aqui, né, que ele ouviu a opressão daquele povo, que eles estavam sofrendo pela mão dos egípcios. Então Deus decidiu, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Glória a Deus. Hoje não é diferente, amados. Deus, ele continua sendo o nosso bom pastor. Ele continua cuidando de nós. Um bom pastor, ele cuida da saúde das suas ovelhas, né? Ele alimenta, ele protege, ele guia, ele estabelece laços, ele orienta, consola e restaura. Então, Deus estava fazendo isso com aquele povo antigamente. Ele estava cuidando da saúde daquele povo, ele estava alimentando aquele povo, protegendo, guiando para a terra prometida onde mana leite e mel, né? Ele queria estabelecer laço com aquele povo. Ele estava orientando aquele povo para a terra que mana leite e mel. Ele estava consolando aquele povo, né? E restaurando aquele povo, né, guiando-os para a terra que mana leite e mel, para a terra prometida, né, chamada Canaã. Então, não é diferente hoje. Deus, ele continua sendo o nosso bom pastor, ele é o nosso bom pastor. Então, aqui a gente vê que Deus desceu, ele fala, então eu desci para tirar esse povo, para livrar esse povo da opressão dos egípcios, para livrar esse povo do sofrimento, né, dessa amargura. Então, Deus desceu para livrar aquele povo. Deus ouviu, né, o clamor daquele povo, que aquele povo estava sofrendo, estava sendo oprimido pelos egípcios. Então, Deus foi o bom pastor daquele povo, porque ele tirou aquele povo do Egito, da escravidão, e ele estava direcionando aquele povo para a terra prometida. Ele estava direcionando aquele povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, prosperidade, né? Então Deus estava sendo o bom pastor daquele povo, porque ele estava cuidando daquele povo. Eu fiz aqui algumas anotações, né, que fala mais sobre o bom pastor, né? Olha só, o bom pastor, no Salmos 23:2, ele vem falando,
né? Pastos verdejantes. O que é pastos verdejantes, amados? É um lugar de descanso, segurança e provisão oferecida por Deus, né? Quando o salmista fala, né? Faz-me, guia-me a pastos verdejantes, porque ele queria ir para um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar próspero, um lugar onde ele viesse sentir paz, descansar, né, amados irmãos? Então, olha só, é uma metáfora para a abundância, a paz, o cuidado que Deus proporciona aos seus servos, assim como um pastor cuida de suas ovelhas, né, tirando-os a pastos frescos e seguros para alimentarem e descansarem. Quando o salmista falou, guia-me a pastos verdejantes, era isso que ele estava querendo. Ele queria descansar nos pastos verdejantes. Então, Davi já tinha o conhecimento de que Deus era o nosso bom pastor, né, amados? O que significa? Descanso e segurança, né? Assim como as ovelhas encontram descanso e segurança em pastos verdejantes, os servos de Cristo encontram paz e proteção em sua fé, em sua relação com Deus. É isso que a gente encontra, descanso e segurança no nosso bom pastor, porque quando o bom pastor, né, guia suas ovelhas, quando a ovelha não é insubmissa, não é uma ovelha rebelde, ela ouve a voz do seu bom pastor e reconhece a voz do seu bom pastor. Então, hoje não é diferente, Deus continua sendo o bom pastor. O que mais vem dizendo? Provisão, né? Os pastos verdejantes simbolizam a provisão de Deus para todas as necessidades físicas e espirituais, garantindo que nada nos falte. Glória a Deus. Então, a terra que manava leite e mel, que Deus estava guiando aquele povo, direcionando aquele povo, cuidando daquele povo para chegar na terra prometida, né? Era uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra garantida que nada ia faltar para aquele povo. Amém? Mas aquele povo foi rebelde, aquele povo murmurou, aquele povo se rebelou contra Deus. Então, a gente vê que não é diferente dos dias de hoje. Quantas pessoas estão se rebelando contra Deus? Quantas pessoas estão virando as costas para Deus, não acreditando mais em Deus? Isso, né, não é diferente do povo de antigamente. Estamos vivendo o que o povo de antigamente vivia. Uns vão chegar à terra prometida e outros vão ficar pelo caminho, não vão chegar à terra prometida. Por quê? Porque viraram ovelhas rebeldes, insubmissas, não ouviram a voz de seu bom pastor, não deixou o bom pastor guiá-las, não deixou o bom pastor restaurar, curar suas feridas, não deixou o pastor alimentá-las, protegê-las, né? Então a gente vê que para a gente chegar à terra prometida, a gente tem que deixar o nosso bom pastor cuidar de nós, nos guiar, nos direcionar, nos alimentar, nos proteger, nos orientar, né? Estabelecer laços com nós, né? Nos consolar, nos restaurar. Então, nós temos que deixar ser uma ovelha, né? Submissa a Deus, submissa à voz do bom pastor, que é o nosso Jesus Cristo. Então, cuidado e guia, né? O pastor leva suas ovelhas aos pastos verdejantes, mostrando que Deus guia e cuida dos seus conduzindo para lugares de descansos e renovação. Quando o pastor leva suas ovelhas para se alimentar, ele leva suas ovelhas para onde há relga, né? Onde há relgas frescas que acabaram de nascer, onde tem riacho ao redor, ele leva suas ovelhas para alimentá-las ali, para dar de beber. E Deus também, né? Alimentava aquele povo. Enquanto o povo dormia, enquanto o povo, né, descansava, ele enviava maná do céu. Ele enviava alimento para aquele povo e ele deu água para aquele povo também. Quando ele disse para Moisés bater na rocha, né? E Moisés bateu na rocha e saiu água. Deus deu de beber aquele povo. Deus estava sendo bom pastor também, dando água. Amém? Olha só, confiança e paz. A imagem dos pastos verdejantes evoca a confiança no cuidado de Deus e a paz que advém dessa confiança, permitindo que os seus servos desfrutem
dá tranquilidade em meio às dificuldades da vida. Glória a Deus. O nosso bom pastor, ele nos traz confiança e nos traz paz. Deus, ele nos dá confiança e nos dá paz. Amém? Porque ele é o nosso bom pastor. Olha só o que significa os pastos verdejantes. São relvas frescas que tinham crescidos nos campos que o pastor fornece para as ovelhas, as conduzindo para comer e descansar sobre os campos, e também bebia dos riachos. Olha só o que eu falei. Deus, estava guiando aquele povo para uma terra que mana leite e mel. Deus estava cuidando daquele povo, alimentando aquele povo. Deus estava protegendo aquele povo. Deus estava estabelecendo laços com aquele povo. Deus estava orientando, guiando, consolando e conduzindo aquele povo para uma terra que mana leite e mel. O que hoje o bom pastor faz, não é verdade? Um bom pastor cuida das suas ovelhas, e Deus estava sendo o bom pastor daquele povo. Que vem dizendo assim, Êxodo 17, 4 ao 7, que diz assim: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Glória a Deus. Deus deu de beber àquele povo, Assim como o bom pastor dava alimento para suas ovelhas, levava elas as pastos verdejantes, a relgas que acabaram de nascer, que estavam ali, novinhas, estavam ali lindas. Então, Deus queria fornecer isso para o povo. Deus queria oferecer isso para o povo, Uma terra de paz, uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra, abençoada, que manava leite e mel. Então Deus queria que aquele povo chegasse àquela terra prometida, porque eles já tinham sofrido, amados, lá no Egito. Eles eram escravos lá no Egito, eles estavam sendo oprimidos no Egito. Então Deus ouviu, viu a opressão dos israelitas, e Deus decidiu, livrá-los de lá para levar para uma terra que mana leite e mel. Mas só que no meio do caminho, aquele povo se rebelou contra Deus, murmurou contra Deus, se levantou contra o que Deus estava fazendo, porque chegou uma época que eles não queriam mais comer o maná. Eles desdenharam do maná que Deus enviava do céu enquanto eles dormiam. Eles queriam comer carne, eles sentiam falta das verduras do Egito lá, e eles vêm falando, que mas antes eles ficassem no Egito, porque lá eles tinham carne para comer, eles tinham suas verduras lá para comer. Deus se revoltou, Deus se irou contra essa murmuração, porque Deus, ele é o bom pastor. Ele queria conduzir aquelas ovelhas à terra prometida, à terra onde eles iam descansar, onde eles iam ser prósperos, onde eles iam ser mais abençoados ainda, mas eles não conseguiram chegar até lá. Deus disse que só ia chegar à terra prometida quem tivesse menos de 20 anos, ou seja, os descendentes que tinham uma idade mais avançada, acima de 20 anos, não iam chegar à terra prometida. Só chegou à terra prometida aqueles que tinham menos de 20 anos. Lê o livro de Números, de Êxodo, Números, que você vai ver que o que a gente está comentando aqui, falando aqui, tá tudo na Bíblia, amados, tá? Não é de mim que eu estou falando, eu estou falando da palavra, da Bíblia, do nosso bom pastor, amém? Em Êxodo 3:8 diz assim: Deus descreve a terra prometida a Moisés como boa e vasta. O que a gente leu aqui, Que Deus ia conduzir aquele povo uma terra boa e vasta que manava leite e mel, Terra que mana leite e mel significa que é uma terra onde tudo é abundante. Imagina, amados, um lugar onde tudo tem de abundância, onde nada falta. Meu Deus, aquele povo não teve paciência, Onde tudo é abundante e próspero, onde Deus vai prover as nossas necessidades, nos abençoar com fartura. Um lugar de bênção, um lugar ideal, onde a vida é abundante, feliz, livre de privações. Leite e mel é uma metáfora que representa uma terra de abundância, prosperidade, bênção divina, onde as necessidades do povo são supridas e a vida é abundante. Glória a Deus. Então, amados irmãos, o que eu tenho para deixar hoje, aos nossos corações, à nossa vida, essa palavra que Deus colocou no meu coração,
Nós temos que deixar Deus ser o nosso bom pastor, porque Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos alimentar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos guiar, né? Ele quer estabelecer laços com nós, Ele quer nos orientar, Ele quer nos consolar, Ele quer nos restaurar. Amém, amados irmãos? Como o povo de antigamente, né? Imagina aquele povo, aquele rebanho de ovelhas ali, amados irmãos. Eram muitas ovelhas, meu Deus. Eram muitas ovelhas que Deus tirou, né, da terra do Egito para que chegasse à terra prometida, mas infelizmente no meio do caminho, né, muitos ficaram para trás por causa da rebeldia, por causa da murmuração, né, por conta da incredulidade do coração daquele povo, né, da dúvida se Deus realmente era quem estava tirando eles do Egito, né, se Deus realmente ia levar eles à terra prometida. Então aquele povo foi um povo obstinado, um povo rebelde, murmurador, um povo, né, com um coração endurecido. Aquele povo murmurou que levou a Moisés chegar a ponto de desejar a própria morte. Imagina, né? Uma murmuração que leva o outro a desejar a própria morte. Hoje não é diferente, amados. Hoje não é diferente porque quantas pessoas hoje se levantam contra nós, falam mal de nós, né? Falam mal daquilo que Deus colocou em nós. Eles não estão se levantando contra nós. Eles estão se levantando contra Deus, porque foi Deus que nos escolheu, porque é Ele que é o nosso bom pastor. É Deus, amados irmãos, que nos conduz a pastos verdejantes. É Deus que vai nos levar à terra prometida. Mas para isso eu tenho que me submeter, né, às ordens do meu bom pastor. Para isso eu tenho que reconhecer a voz do meu bom pastor, que é Deus. Eu tenho que me colocar à disposição no caminho, né, para que Deus me guie até a terra prometida. Então hoje, amados irmãos, não endureça o seu coração, não duvide da palavra de Deus, que se é Deus ou se não é, não duvide, amados, porque Deus, quando Ele fala, Ele é Deus, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então não duvide do que Deus falar. Quando Deus levantar um profeta para profetizar sobre a sua vida, não duvide da palavra de Deus, porque Deus, Ele também, Ele é justiça, né? Então a gente vê aqui na palavra do Senhor, a gente aprende muitas coisas, amados irmãos. A gente está nesse devocional diário, meu Deus, a gente aprende muita coisa. Coisas que eu li na Bíblia que eu jamais imaginaria que tinha escrito na Bíblia. Mas hoje, né, agradeço a nossa liderança do círculo de oração, os nossos pastores no momento, porque tem sido, amados, bênção de Deus a nosso devocional todos os dias. Temos aprendido mais da palavra de Deus, temos nos dedicado mais, temos nos empenhado mais, porque estamos reconhecendo a voz do nosso bom pastor. A voz do nosso bom pastor está aqui, na palavra, onde Ele fala conosco, nos corrigindo, nos direcionando, né, nos consolando. Tudo isso, amados, a voz do nosso bom pastor está aqui, na Bíblia, na palavra. A voz do nosso bom pastor é essa. Então, nós temos só que nos submeter, né, à voz do nosso bom pastor. Conhecer a voz do nosso bom pastor. Se você quer ouvir a voz do bom pastor, é só você pegar a sua Bíblia, ler, meditar nela, amém? Não se esqueça que a voz do seu bom pastor está todos os dias com você. A voz do bom pastor está em você, dentro de você. O Espírito Santo hoje é o nosso consolador, nosso guia. É Ele que nos direciona, é Ele que nos corrige. Então, vamos nos submeter à palavra do Senhor, às ordens do nosso bom pastor, que é Deus. Eu deixo esta palavra aos nossos corações e agradeço muito a Deus pela oportunidade, né, que Deus tem nos dado de levar a palavra, tem nos dado conhecimento, discernimento e entendimento da palavra para que a gente possa compartilhar, né, com aqueles que precisam ouvir a voz do seu bom pastor. Amém? Eu agradeço e desejo do fundo do meu coração que você seja alcançado por esta palavra. Amém? Glória a Deus.